gente, uma dica para vocês é colocar um plástico assim na mesa de vocês. Eu coloquei na minha, que ajuda a manusear a massa. Eu acho que fica mais higiênico também essa mesa. Eu uso só para o salgado assado, né? Tem um outro videozinho que eu mostrei a cozinha para vocês. Então eu tenho a mesa que fica com a modeladora e essa eu uso só para o salgado assado. Aí eu coloquei esse plástico transparente que eu acho que fica mais fácil. Para quem tá começando aí com as esfirras, uma maneira mais fácil é fazer assim, ó, primeiro as bolinhas, né? Ó, faz as bolinhas e vai abrindo essas bolinhas de massa, que fica mais fácil, principalmente para quem tá começando, não tem muito a prática de ficar manuseando, né? Então, abre assim menorzinha. E aí, eu uso essa forminha de pastel. É a forminha que eu faço o pastelzinho assado. É a segunda forminha. Pra fazer as esfirras no modelo, né? No tamanho, pra ficar todas do mesmo tamanho que eu quero. Mas vocês podem usar um copo, uma outra vasilha de vocês. Depende do tamanho. Vai testando, vai pesando, né? Pra ver o tamanho que vocês querem. E aí, eu corto aqui, ó, com essa vasilhinha, que já fica assim redondinha. E aí, eu vou colocar o recheio. Eu não peso o recheio, gente, eu vou colocando, que eu tô mostrando pra vocês, tudo manual, como eu faço desde o começo. As esfirras, depois de pronta, elas saem entre 30 e 35 gramas. Mas vocês vão testando aí, ó, a quantidade do recheio de vocês. É em torno de 20 gramas, né, de recheio. E aí, ó, modelamos as nossas esfirras. E eu coloco assim, ela viradinha no tabuleiro. Tem gente que faz assim, só que ela abre mais, ela sempre abre. Eu viro ela, faço as minhas esfirras assim, porque fica mais fácil, elas ficam mais fechadinhas. Vou fazer mais uma aqui para vocês verem como modela. Tem muita gente que tem dificuldade em modelar. Mas, gente, é assim mesmo no começo. É difícil mesmo, mas tudo é a prática, tá? Tudo é a prática. No começo é difícil mesmo modelar, mas depois a gente vai pegando o jeito. Cada um trabalha de um jeito, cada um vai pegando o seu jeitinho. E aí, abre essa massa. Quem já tem prática, a gente pode abrir a massa grandona e ir só cortando. Eu tô fazendo assim, porque no começo esse é o jeito mais fácil. E aí, corta. E já pode ir deixando ela aqui, que a gente vai juntando ela. Ela vai aproveitando toda. Ó, vou mostrar pra vocês a espessura, pra ela não ficar muito grossa. E nosso recheio, coloco aqui um pouquinho, dou uma ajeitadinha nele pra ele já ficar mais ou menos no formato da esfirra, que aí ela já vai ficando, ó. Vou fazer bem devagar agora pra vocês verem. Primeiro eu junto essas duas partes aqui, ó, e fecho aqui em cima, dou uma fechadinha aqui e fecho aqui essa pontinha. E aí, a gente vem aqui, fecha esta pontinha pra cá e esta pra cá. Viram só? Fica assim. E aí, a gente coloca viradinha assim no tabuleiro. Não tem erro, gente, é a prática mesmo. E vou terminar de encher aqui o tabuleiro e mostrar pra vocês. E, gente, já tá pronto o nosso tabuleiro, né? Depois aqui dos nossos defeitos especiais, já apareceu pronto. Gente, eu tento fazer mais ou menos do mesmo tamanho. Como eu disse pra vocês, manual, a gente vai fazendo no olho. Então, saem algumas menorzinhas, outras maiorzinhas. Como eu vendo a bandeja pronta entrega, que eu vou mostrar pra vocês, eu vou ajeitando na bandeja, né? De acordo para elas ficarem e elas vão crescer, né? Mais um pouco. Então, a gente vai pincelar aqui, ó. Eu coloquei 3 gemas e coloquei um pouquinho de óleo. E aí, vamos colocar aqui, ó,
Vamos pincelar, não tem segredo, só pincelar mesmo. E vocês podem deixar descansando por uns 5 minutinhos. Eu não deixo muito porque o segredo é a esfirra, gente, não crescer muito. Então, assim, eu faço a massa e já começo a fazer a esfirra. Porque a esfirra, ela não tem que crescer igual o pão pizza. Então, se vocês ficam a critério, eu já vou fazendo, pincelando e colocando no forno, as minhas, para elas ficarem com a massa bem fininha. Se vocês quiserem deixar crescer para elas ficarem mais gordinhas, pode também. As minhas, eu já faço a massa, modelo e já coloco para assar. Tem pessoas, teve uma moça que me chamou essa semana, ela tá aprendendo ainda e ela não quer que as esfirras fiquem grandes, ela quer que fique assim com essa massa fininha. Então, o que eu indiquei para ela? Ela não consegue fazer rápido, então ela divide a massa ao meio. Vocês podem fazer também a massa com 1 kg de trigo, né? Diminuir essa receita aí que eu dei para vocês, para quem tá começando, ou vocês podem fazer, o que ela faz? Ela faz essa massa inteira, ela divide, enrola um pedaço da massa, coloca na geladeira, que não tem problema nenhum, e ela modela uma parte, assa, depois ela pega a outra na geladeira, justamente para ela não crescer. Mas quem gosta de deixar crescer, já tem uma outra moça no meu grupo também que ela deixa crescer bastante. Então, assim, gente, é questão de gosto. As minhas eu não deixo crescer, eu faço a massa, modelo e ponho no forno, tá bom? E aí, nós vamos levar no forno agora por aproximadamente 30 minutos, forno 180 graus. Como eu digo para vocês, isso daí é a prática, o forno muda de um para o outro, então vocês deixem assim, 25, 30 minutinhos, dá uma olhadinha, se ela começar a ficar moreninha, vocês tiram, vocês dão uma olhadinha, olha o fundinho dela, se tá assada, para vocês pegarem, quem tá começando, para pegar o tempo do forno de vocês, tá bom? Gente, o meu forno é aquele de 2 grades, né? Então, eu asso sempre na de cima, porque na de baixo queima. Então, isso tudo vocês têm que olhar o forno de vocês. Coloquem sempre na de cima para não queimar, senão ela fica com o fundinho queimado e durinho. Então, eu sempre asso na de cima. Aí, ó, eu deixei o forno esquentar, como eu vou mostrar para vocês. Eu uso sempre essa grade aqui de cima. Aí, depois que o forno tá quente, eu coloco elas e deixo o forno mais baixo. Eu abaixo um pouco, né, a temperatura dele para elas terminar de assar. Gente, já saíram aqui as nossas esfirras e eu não deixo ela muito morena porque tem gente que gosta de esquentar no forno. E aí, se esquentar no forno, né, ela assa um pouquinho mais. Assim já dá para esquentar no forno e dá para esquentar no micro-ondas também. Como a gente entrega, né, as bandejas já esfriou, eu vou embalar, vou mostrar para vocês como que eu embalo. E eu vou abrir uma aqui para vocês verem como que é a massa. Ó, bem recheadinha por dentro, porque ela é pequena, né? Então, a massa fica bem fininha, ó, vocês podem ver que a massa fica bem fina, né? Tem cliente que não gosta daquele salgado com muita massa. Então, assim, ó, dá pra ver que a massa fica bem fininha e ela é pequena, né? Então, tem o recheio, né, razoável, né? A quantidade, né, pra um salgado pequeno. E aí, eu vou mostrar pra vocês agora como que eu embalo. E aí, gente, já coloquei aqui na bandeja as esfirras. Deram 170 esfirras. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. E como eu fiz o pastelzinho hoje também, tem receita aí no canal também. Fiz o pastelzinho hoje. Eu fiz uma bandeja mista, né? Porque eu coloco 20 em cada bandeja. Renderam 170. Eu fiz uma bandeja de pastel com esfirra. É uma ideia aí para vocês, porque os clientes gostam de experimentar, né? 2 tipos de salgado. Então, as mistas são as que costumam sair primeiro. E aí, eu vou mostrar para vocês agora como que eu embalo com isso filme para já entregar para o cliente. E aí, ó, vamos colocar aqui no insufilme e puxa aqui, né, na mesa
E embalo bem prático, gente. E corto aqui, ó. E colo aqui. Aí as de carne eu coloco um papelzinho, escrevo carne, e as de frango da mesma maneira. E tá prontinho assim para entregar para o nosso cliente. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, compartilha aí com os amigos de vocês, principalmente com aqueles que estão começando com o salgado manual, que a gente sempre vai estar trazendo dicas aqui no canal para quem está começando. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.